E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa de gestão empresarial aqui no nosso espaço digital. Espero que vocês possam estar gostando das nossas aulas. A gente tem se dedicado bastante para produzir. Tem sido um movimento bastante hércules, mas é tudo para poder ajudar você, aluno, a ter um melhor acesso à informação e não ficar também desprovido, desprevenido de nossos conteúdos especializados. Lembrando, galera, que o nosso ponto focal é sempre estudar em ambientes que sejam claros, e uma boa luminosidade e muito confortáveis, tá? Bem, gente, vamos voltar aqui ao nosso último tópico do capítulo 5, tá? E aí a gente finaliza o capítulo 5. Próxima aula já começa com férias. Aí já tá próximo do período de férias e vamos tratar sobre férias empresariais. Tá meio casadinha essa brincadeira, né? Mas beleza. Vamos lá. Com relação ao capítulo 5.11, né? Relação Prolabore. O Prolabore ele é relacionado ao quê? A divisão societária, ou no caso a divisão com funcionários contratados associados, mas que não são vinculados diretamente à empresa. Pô, difícil, muito, complicado pra caramba. Mas pelo menos a gente vai ter uma noção básica do como funciona o Prolabore, tá? Refere-se a uma remuneração pela prestação de serviços à empresa, pelo proprietário e ou sócios, tá? No caso aqui, ele vai falar sobre a questão de, por exemplo, eu estava até inclusive lendo aqui alguns documentos relacionados à nossa legislação, e ele fala justamente a questão do período correspondente ao pagamento. Por que ele vai estar falando sobre o período relacionado ao pagamento? Porque ele vai falar da Lei 6.919/81. Ela foi editada em 2 de junho de 1981, por isso que ela é /81, tá certo? E no caso, ela se refere ao quê? A forma como deve ser lidado o vínculo entre o empreendedor, né, contratado, tanto é que vocês vão ver de prestação de serviços à empresa pelo proprietário ou sócios. No caso, você tem várias formas, e vocês já chegaram a ver isso de acordo com o nosso trabalho, que existem muitas formas societárias. Você inclusive vai ter subcategorias dentro de determinada categoria. A exemplo, o MEI, né, o microempreendedor individual, ele tem várias subcategorias que são bem interessantes e ao mesmo tempo, você parando para ver, né, como funciona cada uma, elas têm uma premissa de querer resolver a organização burocrática. Só que no final vira uma sopa de letrinhas que torna um pouco mais complexo do que deveria. A gente tem lá MEI EPP. Não sei se você já ouviu falar desse tipo de coisa, mas eu recentemente estava estudando justamente relacionado a isso. O que é o ME? É o microempresa, né? Aí você tem a empresa de pequeno porte, o EPP. Aonde ele se enquadra? No MEI. O MEI, o microempreendedor individual. Só que, no caso do EPP, você tem uma função adicional. Você tem o IMGP, que é a empresa de médio a grande porte, que ainda se enquadra no MEI, microempreendedor individual. No caso, se fosse, por exemplo, um MEI clássico, né, um MEI padrão, você é o dono e sócio da empresa. Só que você só pode ter um funcionário dentro dessa empresa. Por isso que eles subdividiram, né? Aumentaram o MEI. O MEI ele virou o quê? Um ME. No caso do ME, né, ele vai trabalhar mais com a questão do fluxo de caixa que você vai ter. Só que não do mensal, é o anual. É o valor de cash que você vai ter anualmente de produção. E aqui ele fecha em 360 mil. Seja pelo Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, que são as 3 formas tributárias que nós temos hoje dentro para as empresas nessa categoria. Tá certo? No EPP, ele vai ser um pouco diferenciado. Se no ME 360 mil, no caso do EPP,
o teto dele é um pouco mais alto, é um pouco maior, porque ele vai pegar 4,8 milhões. E a vantagem do EPP, né, diferente do ME e do MEI, é que você não vai trabalhar de maneira tão, digamos, isolada, né, no sentido assim, você vai ter somente um funcionário. No caso do ME, o ME, né, ele é um pouco diferenciado porque ele já permite uma quantidade um pouquinho maior de funcionários. No EPP é de 10 a quase 50 funcionários, 49, vai. Então, ele acaba sendo, digamos, um pouco mais abrangente. E no empresário de médio a grande porte, aí já estamos falando de 50 para quase 200 funcionários, 300 funcionários. Tá certo? Uma das coisas que eu não cheguei a comentar com vocês, mas vou comentar agora, é com relação ao enquadramento tributário. Isso é uma coisa que vocês têm que ter noção. É fundamental porque é a forma como vocês podem, inclusive, orientar outras pessoas. Você tem o SIMEI, ou CIMEI, né? É o regime fiscal adotado pelos microempreendedores individuais. A adoção desse regime está prevista no artigo 18 da Lei Complementar número 123 de 2006, que define o recolhimento em valores mensais dos mesmos tributos do Simples Nacional. Ou seja, ao invés de você pegar o Simples Nacional que faz a tributação anual, né, ele vai fazer o que? Ele vai pegar esse cálculo de forma um pouco mais objetiva, simples, vendo mês a mês. Então é uma tributação um pouco mais, digamos, dinâmica. Né? Ele não espera que você faça uma projeção ou uma previsão de lucros. Ele trabalha com aquilo que você tem mês a mês. Então, é e não é bom? Depende do ponto de vista, depende de como você vai fazer o seu negócio, tá bom? Você tem o Simples Nacional, que é o que a grande maioria das pessoas faz, né? Hoje os pequenos empreendedores. Eles pegam o Simples Nacional, que é uma forma compartilhada de arrecadação de tributos para ME e o EPP. O regime está previsto na Lei Complementar número 123 de 2006, abrange em um único documento de arrecadação, o DAS, tá? O pagamento do IRPJ, né? o CSLL, o PIS/PASEF, COFINS, IPI, ICMS. No caso aqui ele está juntando, na verdade, vários segmentos. Ele está falando do segmento prestação de serviço, desenvolvimento de tecnologias ou industrial. Então ele está colocando aqui todos na mesma sequência, porque cada um desses impostos ele tem a ver com um setor. IPI, prestação de serviço, ICMS, industrial, ISS, acho que se não me engano esse daqui é relacionado a impostos municipais, contribuição para a Seguridade Social, destinada à Previdência Social, ou seja, paga a Previdência. No caso do Simples Nacional e pro IPP e pro MEI, como não é diretamente vinculado com, né, com um banco, eles facilitaram a forma de você emitir essa contribuição através do próprio site. Então, mês a mês, eles lançam carnês que a empresa ela tem que retirar esse carnê e pagar para os seus funcionários, né? Cada um deles sua aposentadoria. Aí você tem o lucro presumido, que é quando você, na verdade, trabalha com valores que podem ser alcançados pela empresa de acordo com as projeções que ela mesma tem de lucro ao longo do trajeto do ano. Então você paga com a previsão daquilo. Tá? Lucro presumido é uma tributação simplificada do cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas. A alíquota cobrada é calculada a partir da projeção de faturamento do negócio, com base na receita bruta e outras receitas sujeitas à tributação. São arrecadados os valores referentes do IRPJ e o CSLL. Os outros tributos, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS e ISS são cobrados separadamente. Justamente porque, no caso dessa tributação em específico, ela acaba, como eu falei, ela não trabalha com a projeção do valor total que você vai ter. Ela trabalha em cima daquilo que você vai ter realmente como possibilidade, ou seja, aquilo que realmente vai estar entrando. No caso, quando você vai trabalhar com lucro real, né, é um regime tributário determinado a partir do lucro líquido. Depois são considerados os registros contábeis.
Ou seja, ele já vai pegar tudo aquilo que você produziu ao longo do ano, mês a mês, que foi realmente registrado, que foi contabilizado por um contador oficializado, e a partir daí eles vão avaliar, eles vão tributar aquilo, tá? Lembrando que é sempre no IRPJ e no caso o CSLL, tá bom? Cada empresa vai ter a sua diferenciação. No nosso caso aqui, tá? Ele vai dar uma limitação. Lógico que eu fiz uma explanação um pouco maior para vocês entenderem como funciona alguns segmentos dentro da criação de microempresas e empresas, para vocês entenderem o porquê do Prolabore. Os limites mínimos e máximos de retirada de Prolabore de empresários e microempresários foram abolidos a partir de janeiro de 97, pela instrução da normativa 93/97 da Receita Federal. Para todos os tipos de administradores, sobre os valores do Prolabore incidirá os seguintes impostos, né, os seguintes retirados de valores: INSS e IRPF, ou seja, imposto de renda e INSS para os proprietários, ou seja, quando a empresa ela só tem somente proprietários. Para os diretores e empregados, ou seja, o pessoal que está abaixo da categoria de proprietários, aí é retirado INSS, FGTS e IRPF, tá? Lembrando, diretores têm sempre um valor de salário muito alto. A média vai de 4.500, né, em empresas pequenas, até quase 10 mil, 12 mil hoje em dia. Depende muito do lugar onde você está trabalhando. E para diretores não empregados, ou seja, prestadores de serviços, mas que na verdade são vinculados pela prestação de serviços, INSS, FGTS facultativo na Lei 6919 de 1981 e o IRPF. Normalmente o valor do Prolabore está estipulado no contrato social da empresa, e na falta deste, o valor que o proprietário determinar para si mesmo. Ou seja, nunca vai ser acima do valor do proprietário. Todos os valores relacionados, por exemplo, ao salário são sempre atrelados abaixo do valor do proprietário, do valor do Prolabore do proprietário. Tá certo? Então, galera, hoje eu tive que dar uma saída rápida da nossa aula padrão, ao mesmo tempo que, né, a gente agregou um pouco mais de conhecimento relacionado às formas de empreendedorismo existentes na nossa legislação, nos nossos direitos trabalhistas, por assim dizer também. Então, galera, sejam proativos, sejam pessoas visionárias, né, dinâmicas, e avaliem bem os cenários onde vocês estão pisando, tá certo? Galera, eu agradeço aí pela possibilidade de estar dando aula para vocês, espero que realmente esteja ajudando as aulas. E, por favor, deixe lá o seu comentário, comente também no nosso grupo, no PV, na onde você achar mais viável, mas por favor, deixe lá o seu likezinho no nosso vídeo no YouTube, se você quiser achar Compacta Cursos, e você vai ter lá todos os vídeos de todas as turmas de todos os cursos, tá bom? Galera, muito obrigado, tenham um bom final de semana, um bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente se vê na próxima. Falou!